Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Vamos continuar aqui o nosso conteúdo. Agora vamos pular para o conteúdo de equivalências, tá? É um conteúdo... Eu vou ser sincero, eu acho que esse é o conteúdo mais difícil dentro do raciocínio lógico. Porque dentro da equivalência, querendo ou não, você sempre vai ter que estar buscando o que é equivalente. Equivalente seria um tipo de sinônimo, seria um tipo de igual, tá? Então você sempre vai ter que estar buscando na tabela e geralmente você sempre vai fazer a tabela, né? Em outras questões aqui nós vamos ter uns macetezinhos, né? Como o tal do Neymar, né? Que é o sinônimo do Neuma. Também vamos ter inverte nega-nega, né? Você vai trocar as palavras, né? No lugar do P você vai botar o Q, no lugar do Q você vai botar o P e você vai negar. Tirando isso, é um conteúdo um pouquinho dentro desse e outros, não é um bicho de 7 cabeças não, mas dentro dos que nós já passamos por aqui, esse vai ser o mais dorzinha de cabeça, mas não é essas coisas também não, tá? Então vamos lá. O que seria uma equivalência? Seria um tipo de sinônimo, seria eu falar a mesma coisa, né? Só que naquela tabela verdade igual. Vamos supor que eu falar assim: se eu recebo salário é porque eu fui trabalhar. Agora vamos usar aqui o inverte nega-nega, né? Se eu vou inverter eles, né? Eu vou colocar aqui na tela para ficar mais fácil. Se eu colocar aqui, deixa eu ver aqui, para não ficar muito grande. Recebi, né? Recebi salário. Ficou muito junto, né? Vou botar esse S mais um pouquinho pequeno. Recebi salário. Bora pro... Se recebi salário, então trabalhei, tá? Vamos supor assim, nessa sequência lógica, se eu usar o tal do inverte nega-nega, se eu colocar assim, ó, se eu não trabalhei, então não recebo salário. Como vocês puderam ver, isso aqui é equivalente tanto no contexto quanto em tabela verdade. Se eu falar assim, olha, se eu recebi salário é porque eu trabalhei, e se eu não trabalhei, então não recebi salário. Querendo ou não, isso é sinônimo, tá? E eu vou jogar agora aqui na tabela verdade, só para vocês verem. Vou jogar outro pincel, vou jogar o preto agora. Então vamos colocar aqui a cor preta, então. Vamos lá. Se P, então Q, a tabela verdade deles aqui vai ser o que? Vou botar a tabela verdade aqui, tá? Só pra ficar fácil. P, Q. Aqui vai ser V. E tá saindo? Tá. V, F, F. Aqui. V, F. V, F. Nessa tabela aqui nós sabemos que ela vai ser assim, ó.
V, F, V, V. Por quê? Porque no C então ele vai ser o tal do Vera Fischer. Ele só vai ser falso quando for a primeira for verdade e a segunda for falsa, tá? Então uma tabela que seja equivalente a essa aqui, nesse caso aqui nós estamos usando o inverte nega-nega, tá? Pode ser o outro. Isso vai vir na questão. Toda vez que você for ver uma questão, você tem que analisar se faz sentido. E outra, geralmente o examinador, né, a pessoa que vai aplicar ali a prova, ela dificilmente vai colocar essas duas questões. Pessoal, só um detalhe aqui, tá? Quando for a negação do C então, que aí você vai, é o tal do mané, né? No mané sim, no mané você mantém a primeira, aí troca o C então pelo E, e aí nega a segunda. Na equivalência aqui não, tá? Isso aqui é satinho da equivalência, tá? Porque tem essas regrinhas. Na equivalência não, é o tal do Neymar. No caso você vai nega a primeira, troca o conectivo C então pelo OU, né? É pelo OU, de junção inclusiva, né? Não é o OU não. E mantém a segunda. Ou você usa o inverte nega-nega, que é o caso que nós estamos usando aqui, tá? Inverte nega-nega. Então, recapitulando aqui. A tabela do C então, essa aqui. Verdade, falso, verdade, verdade, né? Agora vamos para equivalência, que é aquele contexto que nós estávamos escrevendo agora, que é se recebi, então eu trabalhei, né? Então vamos usar a mesma lógica aqui, só que negando, né? Agora nós vamos negar a frase, né? Então vamos colocar, lá você inverteu, né? Inverte, nega, nega. Vamos inverter aqui primeiro, vamos negar. Se eu não recebi, né? É o que, não que. Então, aqui é o ou, peraí, desculpa. Não, o ou na verdade é só no Neymar. Isso aqui não, isso aqui é o C então mesmo. Se eu não recebi, né? Eu tô negando aquela segunda informação que eu inverti, né? Se eu não recebi, então eu não trabalhei. Isso aqui é chamado de contrapositiva, tá? Poxa, pincel, você me ajuda e depois me abandona. Vou colocar outro pincel aqui. Isso aqui é chamado de contrapositiva, né? Você colocou os contra, né? Tá usando aqui. Lembrando, recapitulando. Nesse caso aqui tem dois. Tem o Neymar e o contrapositivo, que é o inverte nega-nega. Então vamos lá. Então aqui, vamos lá. Tabela verdade dele aqui. Do C então, só é verdade quando o quê? Quando é Vera Fischer, né? Então vamos lá. Contrapositiva, que a inverte nega-nega, né? Como a não P, você inverte e nega-nega, tá? Então eu inverti. Então aqui o não P com não que vai ser o que? Vai ser verdade, porque aqui ó, aqui tá a tabela. Como a tabela aqui é do não que pro não P, nós vamos contar ao contrário, nós vamos contar do que pro P, tá? Então vamos supor, uma coisa que não é verdade, uma coisa que o que não é verdade e que o P não é verdade é o que? É verdade, porque nós estamos aonde? Nós estamos na tabela do C então. Na tabela do C então, só é falso quando for o que? Vera Fischer. Lápis, oh, meu Deus do céu. Só é falso quando, só vai ser falso quando for Vera Fischer, tá? Aí vamos agora aqui descendo. Uma coisa que não é falsa, ou seja, é verdadeira. E uma coisa que não é verdadeira, ou seja, aqui é o Vera Fischer, né? Porque se não é falso, é verdadeiro. E esse aqui, se não é verdadeiro, é falso. Então, esse aqui é o Vera Fischer. E no Vera Fischer é o que? É falso. Toda vez que for o Vera Fischer, é falso, tá? E vamos descer para baixo aqui. Uma coisa que não é verdadeira e que não é falso, ou seja, aqui é falso e aqui é verdadeiro, né? Se aqui é falso e aqui é verdadeiro, porque no C então só dá, meu Deus do céu, gente, tem que ter paciência mesmo.
aqui rapidão. Voltando aqui. Uma coisa que não é verdadeira, ou seja, é falso. E uma coisa que não é falso, então é verdadeira. Porque, voltando a falar, não sei, então só é falso quando é verdadeiro e falso. Aqui é falso, verdadeiro. E uma coisa que é verdadeiro e verdadeiro, porque aqui ele está negando. Se o Q não é falso e o P não é falso, então os dois é verdadeiro. E aqui vai ser verdadeiro. Observe aí que aqui no caso da contrapositiva deu igual, tá? Olha só as tabelas verdade. Então, se eu falar aqui, se eu recebo, então eu trabalhei, é a mesma coisa de eu falar assim, se eu não trabalhei, eu não recebo. E olha aqui como é equivalente as tabelas, como de fato elas deram a mesma tabela. Lá, ó, verdade, falso, verdade, 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 falso, verdade, falso, verdade, verdade. Então nós vamos trabalhar também essas questões também, tá? Vou repetir aqui, ó. Neymar e inverte neném, tá? Inverte, nega, tá? Então vamos lá, começando um pouquinho lá sobre equivalência nos slides. Quase que eu me perdi um pouco aqui, vocês viram? É assim mesmo. E é assim na prova também. Por isso que é bom você fazer exercício, tá? Faça muito exercício dessas questões. Porque quando você começa a ficar habituado com isso, né? Fica uma coisa mais fácil, né? Você fica assim, nossa, como é que eu errava esse trem aqui? Agora aqui no começo é difícil aí, tá? Então vamos lá pro nosso conteúdo aqui. Então vamos lá, equivalência. Gente, uma coisa para nós não começarmos a confundir com equivalência é a negação e a equivalência, tá? A negação é eu falar literalmente tudo o contrário, tá? Vamos supor aqui na tabela verdade. Se eu falar assim, vamos começar a ler aqui esses detalhes. Então aqui, negação, onde era V vira falso, onde era falso vira V. Então um exemplo, se eu falar assim, João é alto. Aqui eu tenho que falar João não é alto, tá? E aqui embaixo está a tabela verdade. Então aqui, ó, onde era V, né, ficou falso. Onde era falso ficou V. Onde era falso ficou V. Onde era falso ficou V. Ou seja, tem que a negação da tabela verdade, ela tem que literalmente ser o contrário. Onde era V vira falso. Onde era falso vira V. Isso é muito diferente de eu falar equivalência, tá? Porque a equivalência ela usa negação também. E aqui é o contrário. É onde é V, no outro obrigatoriamente, exclusivamente tem que ser V. Tem que ser o mesmo valor. Onde é falso, tem que ser falso. Aqui, ó. Aqui é falso, falso. Essa tabela nós acabamos de fazer, né? Só que nós usamos essa aqui, ó. É o tal do Neymar, ou seja, ó, nega, troca o conectivo pelo ou, mantém a segunda, né? Essa daqui, ó, aqui é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 né? Então essas tabelas aqui elas são equivalentes. Não necessariamente ele use esse daqui, pode ser qualquer outro tipo, né? Ele pode usar aqui uma outra fórmula, né? Mas que no final você vai ter que fazer a tabela verdade e vai ter que ser igual, porque o equivalência ele é um tipo de tautologia, né? Ele é um tipo de sinônimo, tá? Você falar a mesma coisa de eu falar entrei para dentro, saí para fora, fatos reais, né? Se um fato ele necessariamente já é real, não precisa você falar fatos real. Então aqui, ó, vamos supor um exemplo, tem que ter o mesmo significado e valor. Exemplo,
bebi água, né? Isso é equivalente a falar tomei H2O, né? Então, tem a diferença das outras também, tá? Vou até colocar aqui na câmera. Eu não sei se eu falei sobre isso, mas eu vou falar agora. Vamos falar sobre a negação da condicional e da disjunção exclusiva, tá? A disjunção a negação, quer dizer, da condicional, você vai ter que negar os dois, tá? Nega P, troca o conectivo E pelo OU, né? E nega o que, tá? A negação do OU é a mesma coisa, só que ao contrário, só que aqui você vai, a negação do OU, você vai negar o P, negar o P, trocar o conectivo E pelo, trocar o conectivo OU pelo E, então aqui vai ser E, e nega o que, tá? Isso só vai ser utilizada essa negação nesses dois, porque aqui embaixo nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter a disjunção exclusiva e a bicondicional, tá? Elas você não vai negar nada, você só vai trocar os conectivos. Então aqui na do OU você vai manter o P, só vai trocar o conectivo. Para negar a disjunção exclusiva você só vai trocar o conectivo, vai colocar a bicondicional e que não precisa se negar nada nos outros. E nos outros aqui, no caso para negar a bicondicional é a mesma coisa, tá? Porque para negar você só precisa mudar o conectivo. Então aqui P, disjunção exclusiva, que essa é a negação, tá? Porque muitas vezes, eu não recordo se eu falei, mas muitas vezes eu posso ter falado nesse aqui que você tem que negar um e troca o conectivo. Aí muitas vezes você vai aqui embaixo, então eu tenho que fazer isso também. Então eu nego o P, continuo com o conectivo, embora eu acho que vai dar a mesma tabela, só que não é necessário, tá? E nego o que não é necessário, tá? A condicional, que ela é um pouco mais complicadinha. E vamos para finalizar aqui com condicional, né? Já que nós estamos aqui, a negação da condicional, né? Neymar, né? Nego P, troco por OU e mantém o Q. E também, dependendo da situação, né? É equivalente eu falar que nego P, dependendo do contexto, nego P, continuo com C então e nego o Q. Tá? Essas duas aqui vão ser Pera aí. Não, eu errei aqui. Eu botei equivalência, gente. Meu Deus do céu, tem nada a ver. A negação é o contrário. A negação é o seguinte: é o mané, tá? Aqui é o mané. Eu mantenho o P, tá? Por isso que é bom estudar um pouco o raciocínio lógico, que a gente se confunde com os bagulho. Olha, eu mantenho o P, troco pelo conectivo E, mané, e nego a segunda. E nego o que, tá? Essa aqui vai ser a negação, tabela da negação. Da negação. Está aí, seus negacionistas. Então, William, mas eu vi outro lugar fazendo de outro jeito. Sempre é bom você usar a tabela verdade, mas isso aqui vai ser quase o padrão, tá? Se você correr aí nas outras aulas aí, você vai ver todo mundo ensinando literalmente isso daqui. Para negar o conjunção você nega os dois e coloca o OU. Para negar o OU, você nega os dois e coloca o E. Para negar a disjunção exclusiva, você só troca o conectivo pelo bicondicional. Para negar o bicondicional, você só troca pelo conectivo da disjunção exclusiva. E no caso do C, então, você vai usar o mané, né? Mantém a primeira. Vou até colocar aqui, ó. Mané. Mantém a primeira, troca pelo E, tá? E nega a segunda.
essa vai ser a tabela negação deles, né? Ah, mas eu quero saber a tabela que é equivalente. Gente, não é bom vocês verem a tabela equivalente, porque eles podem usar qualquer outro. Eles podem fazer uma misturada de conectivos aqui, né? Então não tem como muitas vezes você decorar uma tabelinha. A da negação até que é mais fácil, mas a da equivalência é um pouco mais complicado, tá? Então vamos passar para os outros conteúdos aqui. Dar uma pausinha aqui enquanto eu vou no banheiro. Então beleza, né? Quase 20 minutos aqui, quase 30 minutos só passando um pouco o conteúdo, que a minha missão é de fato passar o conceito, né? Tem muitas aulas aí que com conteúdo, exercício, etc, dá só 30 minutos, por isso que muita gente não aprende nada, tá? Eu mesmo recentemente acabei de comprar um curso, foi R$400. Gente, conteúdos como esse aqui que eu tô passando, a pessoa passa em 2 minutos. Não é porque ele é bom e eu sou ruim, não. É porque muitas vezes a pessoa tem a missão de passar aquele conteúdo ali todo em 30 minutos. Todo esse conteúdo que eu te passei aqui, a pessoa passa em 1 minuto, passa por cima, e muitas vezes você não entende. E aí você vai para a questão, você não entende muitas vezes por quê. Então vamos lá, voltando. Começamos ali passando um pouco sobre o conteúdo, né? Sobre a teoria. Explicamos a diferença da negação, a diferença da equivalência, né? Em português a negação seria um tipo de antônimo e equivalência seria sinônimo, né? E agora vamos passar para as questões, né? Que agora acho que tá melhor para nós responder a questão. Ok, vamos agora para aqui. Questão 00, né? Considere as proposições. O alarme disparou, preposição que, o sensor foi acionado. Então, beleza. Qual das proposições abaixo é equivalente a condicional se P, então que? Beleza. Então, eu vou começar aqui pela que eu acho que não é, né? Que é a contraposição. Vamos testar ela aqui e vamos jogar aqui para a câmera. Vamos fazer essa daqui, ó. Se que, então P. Isso, agora eu não sei qual que eu faço, porque eu quero terminar isso aqui rápido também. Então vamos lá. Vamos começar pelo número A então. A número A tá o seguinte. Eu vou escrever aqui e vocês vão respondendo aí, tá? A número A tá o seguinte. Se eu colocar aqui P, que, fazer logo primeiro a tabela verdade aqui. P, V, F, F, V, F, V, e aí tá não P ou que, né? Então vamos voltar aqui para nossa tabela. A número A que nós vamos responder, ó, a não P ou que. Se vocês verem, se vocês repararem essa daqui, essa eu acabei de falar delas aqui, né? Eu acabei de falar aqui da mané, a negação, né? A equivalência, na verdade. A equivalência seria Neymar, que seria nega a primeira, troca pelo ou, mantém a segunda. E eu falei da inverte nega, né? Que seria inverte, coloca o que no lugar do P e nega. Aqui nós já sabemos que não pode ser porque ele inverteu, só que não negou, né? Essa não P e condicional que possivelmente não vai ser. E essa P aqui nós já sabemos até a tabela verdade dela, né? Isso aqui é verdade, falso, falso, falso. Então, a B nós já sabemos que não é. A Q, a C nós sabemos que não é, porque aqui seria falso com verdade seria falso, né? Falso com falso seria falso. Uma não falso com a verdade seria verdadeiro. E aqui não falso com falso seria falso. Então aqui seria falso, falso, verdade, falso. Não tem nada a ver com a tabela verdade do ou do C então, né? Que ela é verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E essa tabela aqui seria o seguinte, seria falso seria verdade com verdade, seria verdade, seria falso, seria falso com verdade, seria verdade, né? Porque a tabela do C então só é mentira, só é falso quando é verafície.
A tabela aqui seria falso, verdade com falso, seria falso, porque aqui seria o vera ficha, né? E aqui falso com falso seria verdadeiro. Então seria verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Não é equivalente à tabela do C, então, né? Vamos responder a número A, então, que como eu falei, ela é a fórmula do mané, né? Nega a primeira, troca o conectivo C então pelo OU, mantém a segunda. Corta pra mim. Então vamos lá. Então, uma não mentira, quer dizer, uma não verdade. Quer dizer, uma não verdade com a verdade é o que? Na tabela do OU é verdade, né? Porque a tabela do OU ela só é falsa quando os dois são falsos, né? Uma não verdade com uma falsa, isso é o que? É falso. Porque se aqui é falso, porque ali está falando que é não P. Se aqui é não P, é não verdadeiro. Se uma coisa é não verdadeira, é porque uma coisa é falsa. Então, falsa com falsa na tabela do OU é falsa. A única opção da tabela do OU de ser falsa é quando é as duas falsas, tá? Vamos aqui, uma não falsa com a verdadeira, ou seja, as duas é verdadeira. E uma não falsa com uma falsa é verdadeira, porque voltando a falar, a tabela do C então só é falsa quando os dois é falsa. Então vamos analisar aqui. Essa é igual à tabela do C então ou não? Vamos analisar aqui a tabela do C então. Verdade com verdade é o que? Verdade. Verdade com falso é o que? Falso, é o vera ficha, né? Vera ficha, falso. Falso com verdade é o que? Verdade. E falso com falso é verdade também. Olha aqui. Deu igual ou não? Onde é verdade, onde é falso, onde é verdade, é verdade. Ou seja, essa primeira questão que nós respondemos aqui, eu posso falar com certeza que a número A, resposta A, ela é a não P ou Q, ela é equivalente à tabela do se P, então Q, tá? Vamos responder aqui. Fechou. Vamos pular para a próxima então. Vamos lendo aí enquanto eu vou apagando aqui. Fechou, vamos lá. Questão número 1. Considere as proposições. P. O alarme disparou. Q. O sensor foi acionado. Então vamos aqui. Qual das proposições abaixo é equivalente a bicondicional P, se P, então, como é que mesmo? P, C e somente C, Q, né? Então vamos lá então. Vamos responder pela simples. Vamos começar aqui por essa. Vocês querem que eu coloque a tabela do bicondicional aqui para nós ficar melhor para nós? Vou colocar aqui no canto aqui ela aqui. Vou aumentar esse negócio. Pronto. Vou colocar ela aqui no cantinho. A tabela do bicondicional é essa aqui, ó. O bicondicional ele só vai ser verdade quando for valores iguais, tá? Quando for falso, falso. Quando for verdadeiro, verdadeiro. Então, verdade com verdade é o que? Verdade. Quando for verdade com falso, é falso, que os valores não são iguais. Quando for falso com verdade, é falso, porque os valores não são iguais. E quando for falso com falso, é verdade, porque são valores iguais. Não importa se é verdadeiro com verdadeiro ou falso com falso. Sendo igual, é verdade, tá? Essa é a tabela aqui da bicondicional. Vamos procurar outra que é equivalente a ela. Vamos começar por essa A aqui. Ah, nós já sabemos que não é. Nós nem vamos fazer ela, porque nós já sabemos que ali é a tabela do OU. E a tabela do OU, nós sabemos que ela é o seguinte. Verdade, verdade, verdade. Falso. Ela só vai ser falso quando os dois forem falsos. Você tá vendo aqui que não tem nem equivalência, né? Aqui em cima é verdade, aqui é verdade, ali é falso. Aqui é verdade, ali é falso, aqui é falso. Ou seja, não tem nexo essa daí. Então, a número A aqui, nós elimina, tá? Então essa primeirinha aqui nós já sabemos que não é. Vamos passar para essa outra aqui, que é um pouco mais complicada. Ela tá falando o seguinte, ó.
Eu vou fazer aqui no quadro e vocês vão lendo ali. É o seguinte, se P e Q ou não P e não Q. Vou voltar aqui. Vocês querem que eu faça a tabela verdade? Acho que não, espero que não, tá? Mas a tabela verdade dessa daqui, nós já sabemos que vai ser o seguinte. Vai ser verdade, falso, falso, falso. Nós já fizemos essa tabela um monte de vezes, né? Porque é do conectivo E. O conectivo E só é verdade quando os dois são verdade, né? Nós sabemos que todos os outros vão ser falsos. E aqui é a negação do conectivo E, tá? Se eu não me engano, até fiz eles dois no comecinho lá para explicar a negação. Se eu mexer aqui essa luz. E nós sabemos que ela vai ser o contrário. Então, se aqui é verdade, aqui vai ser falso. Se ele é falso, aqui vai ser verdade. Aqui vai ser verdade. E aqui vai ser verdade. Por quê? Porque ali em cima os dois estão negando. Então é o seguinte, se é falso com falso, é falso. Se é falso com verdade. Deixa eu ver aqui a tabela do E. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tinha que ter esse valor aqui não. Gente, eu vou fazer aqui por dúvida, tá? Verdade, verdade, falso, falso. Verdade, falso. Verdade, falso. Então vamos lá, negação. Se esses dois aqui são falsos, né? Então falso com falso é falso. Ah, tá. Se aqui é falso e aqui é verdadeiro, é falso também. Então tá errado aqui, ó. Inclusive eu acho que eu falei até errado também. Vai ser o seguinte. Se aqui é verdadeiro, aqui tem que ser falso. Se aqui é falso, tem que ser verdadeiro. Porque a tabela do ou, se é uma mentira com a verdade, né? Então é falso. Sim. E se aqui é uma verdade com uma mentira, é falso também. E se aqui é verdade, só no último aqui que vai ser verdade, tá? Então, se os dois é falso, que na verdade eu confundi, porque eu falei que aqui era verdade. Não, é isso aí mesmo. Aqui se não é uma não verdade com uma não verdade, falso. Se é uma não verdade com uma falso, é falso também. Se é uma verdade com uma não verdade, falso também. Se aqui é uma não falso com uma não falso, então significa que é a única verdade. E que faz sentido, né? Que a tabela, se aqui é verdade, aqui vai ser falso. É porque eu estava comparando na outra tabela aqui. Pera aí, gente, isso daqui tá me confundindo um pouco. É isso mesmo, tá? É que eu tava confundindo aqui com a tabela aqui, porque aqui é a negação do E, tá? Porque se fosse a negação com... eu teria que mudar aquela questão lá da tabela, que aqui não seria E, seria ou. Aí se fosse ou, sim, teria que ser tudo literalmente ao contrário. Aqui teria que ser verdadeiro e aqui teria as diferenças aqui em cima aqui, que aqui no caso seria falso. Gente, faz a tabela do ou aí. Vamos demorar não, que aqui já estamos indo para 40 minutos. A questão, a fórmula tá pedindo isso aqui pra gente, né? Então, se a tabela do não P e não Q é essa, F, 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 V, e a tabela do Q e P é essa, V, F, 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 agora nós vamos misturar, que é isso que ele tá pedindo aqui, ó. Na número B aqui, ele quer que você faça a tabela aqui, depois faça a tabela aqui, depois essas duas tabelas você faz com o ou, né? Então vamos fazer isso aqui agora. Então tá aqui as duas tabelas. Vamos fazer a tabela com o ou. Então a tabela do ou é o seguinte: ela só é falso quando os dois é falso. Se tiver algum, você viu até subir aqui. Se os dois for falso, é falso. Se tiver uma verdade ou duas, aí é verdade, tá?
Então vamos começar aqui. Uma verdade com uma falso é o que? Vou botar com preto para destacar. Uma verdade com uma falso é o que? É verdade, porque tem uma verdade. Agora aqui, se nós temos uma falso com uma falso, opa, isso é falso. Porque a tabela do ou só é falso o quê? Se os dois forem falsos, né? Então vamos aqui na outra aqui. Se uma é falso e o outro é falso, então é o que? É falso também, né? E se esse aqui é falso e esse aqui é verdadeiro, então é verdade. Vamos ver o que ele quer lá? Ah, tá. Ele quer o seguinte. Ele quer eu coloquei a tabelinha aqui do lado aqui. Ele quer essa tabela, ele quer saber se é equivalente a essa tabelinha aqui. E nós já podemos analisar, ó. Olha. A número B que nós acabamos de fazer. Eu vou até apagar aquilo ali, fica mais fácil. A número B, que tem um monte de fórmula lá, ela é equivalente à tabela do C, então? Sim, ela é equivalente. Olha aqui, ó. Onde é V, é V. Onde é F, é F. Onde é F, é F. E onde é V, é V. Então, é correto eu falar assim, que essa questão aqui da número B, ela é equivalente à bicondicional do se P, P, C e somente C aqui. Então, vamos lá, responder ela aqui. Está aí. Vamos lá. Questão número 3. Considere as proposições. P. O alarme disparou. Q. O sensor foi acionado. Assinale a proposição que é equivalente a: se o alarme disparou, então o sensor foi acionado. Se P, então Q, né? E aqui tá as opções. Número A, o alarme não disparou ou o sensor foi acionado. Número B, o alarme disparou e o sensor foi acionado ao mesmo tempo. C, o alarme não disparou e o sensor foi acionado. E letra D, se o sensor foi acionado, então o alarme disparou. Vamos analisar aí. Vou dar um tempinho para vocês analisarem e eu volto. Então, deram um pause, resolveram. Vamos lá. No começo eu falei aquele que é equivalência, né? No começo eu falei da equivalência, né? Eu falei do Neymar, né? Que ela é sinônimo de neuma, né? Que é nega a primeira, troca pelo conectivo ou e mantém a segunda. Ou você inverte nega, né? Nega os dois, inverte e continua com o conectivo sem então, tá? Então vamos lá então. Vamos dar uma puladinha aqui. Vamos usar a primeira teoria, a teoria do Neymar, né? A primeira teoria do Neymar seria o seguinte: nega a primeira, toca pelo conectivo ou e mantém a segunda. Se não for essa, nós vamos pelo nega, tá? Se não der certo essa, porque tem essas duas opções. Então vamos lá. Se é para negar a primeira, então vamos continuar com o conectivo então. Pincel tá demais. Vamos lá. Se o alarme não disparou, dá um pulinho aqui, então o sensor foi acionado. Ok, vamos pular aqui. Aqui nós usamos já o Neymar, tá? Invertemos a primeira, tranquemos e na verdade nós não usamos aqui não. Na verdade, usar o Neymar seria o seguinte:
Oh, meu Deus do céu. Eu continuei com o conectivo OU. Tira o conectivo OU e troca o conectivo seitão e coloca pelo OU, né? Vai ficar OU. Tá bem grandão aqui. OU. Até tirar essa vírgula aqui também, que faz parte do seitão. Então vamos lá. Trocando pelo Neymar, né? Eu ia negar a primeira e manter a segunda. Troca pelo conectivo OU. Então a frase ficaria o seguinte: o alarme não disparou ou o sensor foi acionado. Vamos ver se nós encontramos uma dessas alternativas. O alarme não disparou ou o sensor foi acionado. Beleza, aqui nós encontramos já, tá? Vamos ver se teria alguma parecida aqui com a do inverte nega nega. O alarme disparou e o sensor foi acionado. Não. O alarme não disparou e o sensor foi acionado. Não também, porque aqui eles não botaram os conectivos, tá? Continuaram com o conectivo E. Essa daqui tá até certa, só que não trocou o conectivo. Ó, ele negou a primeira, manteve a segunda, só que não trocou o conectivo. Ficou o conectivo E. E a troca do conectivo do E pelo C, então, é só quando é a negação. Quando é a negação seria correta, né? Só que a negação seria o seguinte: nega a primeira, que seria o mané. Na verdade, mantém a primeira e nega a segunda e troca pelo E. Aqui é equivalência. A equivalência é nega a primeira, mantém a segunda e troca pelo E. Mas não é essa, tá? E essa última aqui, se o sensor foi acionado, então o alarme disparou. Essa daqui, eles até fizeram certo. Eles fizeram pela do inverte nega nega. Aqui eles inverteram, só que não negaram, tá? Se eles fizessem assim, ó: se o sensor não disparou, então o alarme, quer dizer, se o sensor não foi acionado, então o alarme não disparou. Estaria correta, tá? Só que como eles não negaram as duas partes, só inverteram, tá errado, tá? Então a nossa correta aqui vai ser a número A. O alarme não disparou ou o sensor foi acionado. Olha aqui, ó. O alarme não disparou ou o sensor foi acionado. Vamos ver? Ah, tá. Aqui ele botou para fazer a tabela aqui. Então, como vocês podem ver aqui, né? A tabela seria o seguinte: se aqui é verdade, né? Então, se o sensor disparou, então o sensor foi acionado. Seria verdade. A tabela do C, então, né? Ela só vai ser falsa quando for verdade, falso. Então aqui seria: se o sensor não disparou, então o sensor foi acionado. Se o alarme não disparou, então o sensor não foi acionado. Como vocês viram aqui, ó, Vera Fish, que seria equivalente à tabela do OU aqui, ó. Aí, ó. Se o sensor disparou, né? E aqui como que ficaria, né? Se a negação, né, negou o primeiro, manteve o segundo. Então aqui na tabela do OU só vai ser falso quando os dois é falso, né? Então, se não é verdade P e que é verdade, é verdade. Se não é verdade P e que é falso, aí é falso. Se não é falso P e que é verdade, então é verdade. E se não é falso P e que é falso, é verdade. Avisa que a tabela bateu aí, tá? Então, todas essas palavras aqui, pessoal, nós colocamos ela em tabela também, tá? Se fosse o seguinte, vou te falar: se aqui tivesse só as palavras e aqui tivesse a tabela embaixo, você teria que saber isso aqui em tabela para saber qual que seria a negação dela, tá? Então, se tivesse só essa tabelinha aqui, ó, não P e OU, você teria que procurar qual dessas seria. Então, como vocês puderem ver, né, a número A foi a correta, né? O alarme não disparou ou o sensor foi acionado. Neymar, neguei a primeira, troquei pelo OU e fiquei com a segunda. Vamos lá para nossa última, deixa eu ver. Nossa última. Vai ser a nossa última. Ainda bem, né? Já tá quase dando uma hora. Ufa. Bom, dá para responder aqui de boa. Então vamos lá, pessoal. A número 4 ela tá falando o seguinte. Deixa eu ir apagando aqui. Ela fala o seguinte: questão número 4. Considere a proposição P, está chovendo. Aí a proposição que vou levar o guarda-chuva. Ok. Assinale a proposição que é equivalente à negação da conjunção
Está chovendo e vou levar o guarda-chuva. Essa daqui é fácil, né? Porque é só a negação da conjunção. É como eu falei, a negação da conjunção é o seguinte. Na conjunção é, né? Ela só é verdade, P. O P só é verdade quando tudo for verdade, né? Então a tabela verdade dele vai ser a seguinte: verdade, falso, 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 né? Porque aqui a tabela verdade dele vai ser essa: P e Q. Verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. A tabela dele vai ser essa, né? Só é verdade quando tudo for verdade. Então, se é verdade, verdade, é verdade. Se é verdade com falso, é falso. Se é falso com verdade, é falso. Se é falso com falso, é falso. Vou até usar uma analogia. É a mesma coisa de você falar assim, ó. Para você entrar em uma vaga de emprego, você precisa ter um ensino médio e carteira de habilitação, né? Então, se você tem carteira de habilitação, e tem o ensino médio, né? Ou tem o ensino médio e carteira de habilitação, você entra, né? É verdade, você consegue entrar na vaga. Esse pincel a cada dia que me deixa com mais raiva. Oh. Então é verdade. Se você tem o ensino médio, mas não tem carteira de habilitação, você arruma um emprego? Não. Você vai dirigir o carro ou o trator como? Não vai conseguir. Se você não tem o ensino médio, mas tem carteira de habilitação, você vai arrumar o trabalho? Não, não vai, porque o requisito é ter ensino médio e carteira de trabalho. Se você não tem carteira de trabalho e nem ensino médio, aí é que você não vai arrumar mesmo, meu amigo. Então tem vista como isso, tá? A tabela verdade, a tabela negação dela, né? Todos vocês já sabem que é o contrário disso, né? Então é não P e não Q. Então a tabela negação dela seria isso: se é mentira, se não é verdade com não verdade, então é falso. Se é uma não verdade com uma não falso, é falso também, porque as duas têm que ser verdade. Se é uma não falso com uma não verdade, é falso também. E se é uma não mentira com uma não mentira, né? Se isso aqui não é mentira, isso aqui também não é mentira. Se não é mentira, é porque é verdade. Então é verdade. Então a tabela seria essa aqui, tá? E aqui é mais fácil do que vocês imaginam. É só negar as duas preposições. E no caso aqui, lá você vai ter que tocar pelo ou, tá? Porque vai ter que dar essa tabelinha aqui também, só que é o contrário. No caso do ou, vai ser o seguinte: que eu fiz só a negação da deixa eu ver se ele está pedindo da conjunção. Assinar a preposição. Ah, tá, ele quer, ou seja, vai ter que trocar pela conjunção, não, vai ter que trocar pelo ou, né? E a tabela do ou é o seguinte: só vai ser mentira quando as duas forem mentira. Então, se ali não é verdade, uma não verdade com uma não verdade, é falso. Céu, me ajuda, pelo amor de Deus. Se é uma não verdade com a não verdade, então é falso, que ele só é falso quando os dois é falso. Se ali é uma verdade com uma não mentira, então é verdade, que tem pelo menos uma. Se ali era uma não falso com uma não verdade, então é verdade, que tem pelo menos uma. Isso aqui é uma não mentira com uma não mentira, ou seja, uma não falso com uma não falso, é verdade também. Ou seja, isso aqui é literalmente o contrário. Onde era V ficou F, onde era F ficou V. Eu acho que era essa que é aquela questão que não tinha resposta, queria perguntar, né? Era a tabela, só que em vez dele colocar a negação assim, eles erraram lá. Mas só que a tabela verdade seria essa: nós temos que negar as duas proposições e trocar pelo ou. Então vamos lá, então. Nega as duas proposições e troca pelo ou. Então vamos lá. A proposição é o seguinte: está chovendo e vou levar o guarda-chuva. Então a preposição deveria ser o seguinte, então: não está chovendo, né? Ou
vou levar o guarda-chuva, porque você tem que negar as duas frases, né? Eu tenho que negar os dois. Se eu tô negando P, eu tô falando que não está chovendo. Se P é está chovendo e eu tô negando, tô falando que não está chovendo. E eu tenho que negar Q também, que tá falando assim, ó, vou levar o guarda-chuva, e eu tô negando, então eu tô falando que eu não vou levar o guarda-chuva. Ah, William, se fosse uma negação, então eu estaria falando a verdade. Você tá falando assim, ó, eu não vou levar um guarda, não está chovendo. Se eu tô negando o P, que já tá falando que não tá chovendo, ou seja, seria a negação da negação, eu tô falando que está chovendo. Vamos supor, se o fulano fala assim, ah, não está chovendo. Aí eu olho pela janela e eu nego o que ele falou, e ele disse, eu falo assim, não, está chovendo. Ou seja, eu tô falando que está chovendo, tô negando a informação que ele me passou. Tá um pouco complexo, né? Mas o que vocês têm que saber é o seguinte: a negação do E é nega as duas e troca pelo OU. A negação do OU é troca as duas e troca pelo E. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Está chovendo e vou levar o guarda-chuva. Vamos negar então. Não está chovendo ou não vou levar o guarda-chuva. Ou seja, a nossa resposta é o número A. Você poderia até ter procurado por conectivo, né? Se vocês olharem que o outro nem tem o ou. Está chovendo ou, sim, aqui tem. Está chovendo ou vou levar o guarda-chuva. Só que aqui ele não negou as duas partes, né? Aqui na letra C, não está chovendo e não vou levar o guarda-chuva. Aqui ele negou as duas partes, só que não trocou o conectivo, ele foi com E. Aqui na D está falando está chovendo e não vou levar o guarda-chuva. Eu não entendi muito bem isso aqui. Está chovendo e assim ele continuou, manteve a primeira e negou a segunda. Só que o erro aqui foi não ter trocado o conectivo e não ter negado a primeira também. Então a nossa resposta aí ficou com a letra A, no caso, né? Não está chovendo ou não vou levar o guarda-chuva. Então é isso, pessoal. Finalizou o nosso conteúdo de raciocínio por aqui. Finalizou não, vamos ter as outras partes aí, equivalência nós já estamos, né? Nós vamos ter as outras aí, que é tautologia, contradição, essas outras aí. E aí, vamos continuar para a próxima aula, né? Então, tchau, abraço, até a próxima aula aí.